E aí, galera da segunda série do ensino médio, beleza? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a aula 10 da página 163. Sou o professor Paulão, como vocês já sabem, Física A. Vou apresentar a aula de campo elétrico uniforme. Estamos aqui no ângulo Sorocaba para apresentar essa aula para vocês. Bom, campo elétrico uniforme, o nome já diz, é um campo elétrico constante. Então, por definição, eu tenho o quê? Um vetor campo elétrico constante e não nulo em qualquer ponto dentro desse campo. Qualquer ponto que eu pegue é um vetor sempre o mesmo, né? Bom, o que vai acontecer? Esse vetor campo elétrico constante e não nulo vai apresentar a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos do campo. Como vou representá-lo? Assim, eu tenho vetores paralelos com o mesmo sentido, com o mesmo tamanho e igualmente espaçados. Bom, uma forma de obter esse campo é fazendo o seguinte, colocando de forma paralela duas placas de mesmo tamanho, uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente. Como já foi dito na outra aula, né? Quando eu tenho uma carga positiva, o campo elétrico é de afastamento. Quando eu tenho uma carga negativa, eu tenho um campo de aproximação. Então, o que vai ter aqui? Afastamento aqui, aproximação ali. Eu tenho a mesma quantidade de carga. As placas são paralelas e de mesmo tamanho. O que eu vou ter? Um vetor campo elétrico uniforme. Um vetor campo elétrico que é de mesmo tamanho todos os vetores, são paralelos todos eles, são igualmente espaçados e com o mesmo sentido. Eu coloquei aqui para vocês uma observação. Como assim? Eu vou colocar uma situação para nós aqui. Considerei o seguinte, uma partícula de massa M e carga elétrica Q é colocada no interior de um campo elétrico uniforme e fica sob ação exclusiva, ou seja, só a força elétrica vai atuar. Então fica exclusiva sobre a ação da força elétrica. Bom, o que nós temos aqui? Como essa carga é uma carga de prova, e a carga de prova, quando imersa no interior de um campo elétrico, o que acontece? Ela fica sujeita à ação da força elétrica. Então eu coloquei aqui, eu tenho um campo elétrico uniforme, coloquei uma carga positiva. Essa carga aqui, ó, eu estou considerando que ela é positiva. Como vai atuar a força elétrica? No sentido do campo elétrico. Nesse caso, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma carga negativa. Essa carga de prova, o que acontece? A força elétrica, ela é oposta ao campo. Tanto aqui como aqui, se a força elétrica é a única, ela é a minha o quê? A minha resultante das forças. Não vai ter nenhuma outra força atuando. Bom, como nós determinamos a força elétrica? Carga de prova vezes campo elétrico. E a resultante, lembram? Segundo a lei de Newton. Como é que você determina o vetor resultante das forças que atuam? Massa vezes aceleração. Como é a única força? Então ela é a minha resultante. O que eu fiz? Resultante igual a força elétrica. Eu substituo isso no lugar da força elétrica, isso no lugar da resultante. Logo, o que eu vou ter? Massa vezes aceleração, igual carga de prova vezes campo. Com isso daqui, eu consigo determinar quem? O vetor aceleração. Como assim vetor aceleração? Essa é a minha resultante. Então ela vai ser acelerada, tanto aqui como aqui. Acelerada no sentido da força elétrica. Por quê? Porque eu coloquei a carga, então ela foi abandonada. Então ela vai ser acelerada, tanto aqui como aqui.
no sentido que a força elétrica está. E como isso daqui é um vetor, uma equação vetorial, eu quero saber o cálculo da intensidade. Como é que fica? Bom, tiramos os vetores dessas grandezas vetoriais e colocamos o módulo da carga de prova. Essa daqui, a aceleração igual, módulo de QE dividido pela massa da partícula, é o valor da aceleração adquirida aqui dentro. Bom, a partícula é abandonada, vai ser acelerada. O campo é constante, a massa é constante, a carga de prova é constante. Essa aceleração é constante. Essa aceleração é constante. Portanto, o que vamos ter? Você abandona, qual o movimento que ela vai adquirir? Tanto aqui como aqui. Movimento uniformemente acelerado e retilíneo. Por quê? Ele vai se deslocar no sentido da força, que é paralela ao campo. Beleza, galera? Então aqui terminamos a nossa aula. Aquele abraço.